Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Para quem vai entrar depois, quem tá entrando agora, a Kellen já tá aí com a gente também. Daqui a pouco nós já vamos conversar a respeito da fisioterapia pediátrica sistêmica que vai vir para Santa Catarina, vai vir para o Brasil esse curso. E hoje vamos conversar um pouquinho a respeito das integrações relacionadas a controle de cabeça e aonde que entra a fisioterapia pediátrica sistêmica nisso. Esse vídeo vai ficar, essa live vai ficar salva para quem quiser entrar, tá? Deixa eu só abrir mais um pouquinho aqui. Oi, Oi, boa tarde. tudo bem? Tudo bem? Boa tarde aí da Holanda. Que horas são aí? Aqui já são 19 horas. 19 horas? Nós estamos 2 horas da tarde, então estamos 5 horas de diferença. E aí, como é que estão as coisas? Tudo indo, um pouquinho devagar ainda, com a situação É? dessa pandemia, os números aumentando um pouquinho, mas as pessoas não estão chegando no hospital. Isso é um bom sinal. Então, a gente por aqui não parou a vida, sabe? Mantém os cuidados, até aumentaram um pouquinho, uso de máscara e tudo, mas mantém a aula. Tá tudo funcionando, né? Tá devagarinho e sempre. Eu dei aula na Bélgica faz 2 semanas, a gente fez um curso presencial lá, tinha 23 pessoas, Poxa, deu tudo certo. E também adaptamos as questões da prática por conta da pandemia, mas deu tudo certo, todo mundo passa bem. nós aqui estamos retomando algumas aulas essa semana, depende do nível de classificação, né? Mas Santa Catarina tem 2 regiões que está no amarelo, então já vai poder voltar às aulas presenciais. A Univale aqui está retomando os atendimentos e as aulas práticas de forma escalonada, então, assim, gradativamente a vida vai retomando. Eu futuramente eu tenho vontade de estender um pouquinho esse curso e abrir para ambulatório, para prática, para que os alunos possam atender as crianças. Mas nesse momento isso é inviável, né? Não tem como a gente ir remar contra a Não maré. tem como, verdade. Mas é um Então projeto. eu vi, gente, oi para quem está aí. Eu falei com a Lília ontem via mensagem. A Júlia está aí, a Natália, minha personal, está aí, já perguntando se eu treinei hoje. Meu Deus, vou dizer que não. Enfim, gente, boa tarde para quem está aí ou quem vai chegar mais tarde. O meu nome é Ana Lígia, eu sou fisioterapeuta de Itajaí, Santa Catarina. Estamos à frente de alguns projetos com a Kelly, um projeto lindo que é o da fisioterapia pediátrica sistêmica, que está vindo para o Brasil agora no final de outubro. Enfim, a gente está aqui para apresentar para vocês esse projeto e para convidá-los a conferir mais sobre ele no endereço do site que está aqui embaixo, tá? Vou deixar até fixado aqui nos comentários. Oi, Igor, boa tarde. Kelly, você quer se apresentar? Então vamos lá, eu sou Kellen Lise, sou fisioterapeuta, né? A Vanali já foi minha professora há uns poucos anos atrás. E Ah, bem ontem. ao longo desses anos, né, estudei muito, busquei bastante a informação, fiz faculdade também de psicologia em paralelo com a fisioterapia. E depois segui os estudos da osteopatia biodinâmica. Eu tenho uma clínica em Florianópolis onde a gente aplica toda essa teoria, onde a gente vê os resultados na prática desse atendimento sistêmico. E me deu essa vontade, sabe, de traduzir tudo que eu tinha aprendido, de trazer todo o meu conhecimento com base na ciência, com base naquilo que pessoas que vieram muito antes que eu já falavam, né? Eu não inventei nada, na verdade. Eu só estou traduzindo a minha leitura, a minha experiência
e essa busca dentro de muitas áreas também, que foi me ajudando, que foi me complementando na minha atuação enquanto fisioterapeuta. Então, eu entendi que essa manualidade na pediatria ela é muito específica e que isso inclui o teor da nossa intenção, né? E que se a gente tiver, além da gente ter uma boa intenção, se a gente tiver conhecimento para conectar com as possíveis causas somáticas, traumáticas, sistemáticas, né? Do sistema da família, sistêmicas, eu quis dizer, quando você tem esse conhecimento, você atua com as mãos, mas com uma intenção mais profunda. E isso faz muita diferença. Mesmo que você não fale sobre isso, mesmo que você não seja a psicóloga da família, ou a TO, ou a fono, mas trazer esse conhecimento para a tua prática clínica abre demais a nossa cabeça e ajuda a entender, porque quando tudo vai bem é ótimo, né? Você vai lá, faz um curso, aprende a técnica, aí você começa a aplicar e você quer ver resultado. Então, o que nos intriga e o que nos faz buscar cada vez mais são essas não respostas, né? O que a gente não está entendendo ainda, aonde a gente não consegue atuar quando a criança, por exemplo, não aceita ou não mostra as respostas que a gente gostaria. Será que a gente não deveria estar tendo um outro olhar, uma outra abordagem, uma outra forma de chegar ali, né? Então, essa busca me fez buscar muitas ferramentas. E na prática, até estava conversando com uma psicóloga que a gente estuda muito junto, ela concorda plenamente. Mesmo que você tenha muitas ferramentas e que você busque a técnica, se a família não ajuda, se esse ambiente não é um ambiente saudável, o teu trabalho não aparece. Então, eu gostaria, assim, de trazer essa visão, vamos dizer assim, para a nossa linguagem da fisioterapia. Porque, de fato, nem todo mundo vai ingressar na osteopatia. Muitas vezes nós podemos trabalhar em conjunto com o osteopata e nós precisamos entender o que é meu, o que eu posso ajudar e quando eu estou limitado, que eu preciso da ajuda do colega. Então, até mesmo esse saber avaliar, entender o que está acontecendo, nos ajuda também a planejar esse tratamento. Né? Então, até onde eu posso ir enquanto fisioterapeuta. E o que eu posso agregar à minha prática clínica, que também vai além da fisioterapia, mas que ajuda nas respostas, né? Então, eu acho que muito tempo eu trabalhei sozinha, e agora que eu tenho oportunidade de trabalhar em equipe, já nos últimos 7 anos, compartilhando demais essa troca com outras áreas, isso foi ficando cada vez mais claro para mim, né? Que a gente realmente precisa permear, a gente precisa ter um pouco de noção desse conhecimento, ele precisa chegar para nós para que a gente seja mais assertivo e possa aplicar, né, tudo que a gente sabe. Até porque, né, Kellen, se eu consigo trabalhar e olhar muito além das crianças para essas famílias, eu estou contribuindo para que haja uma transformação de mundo, uma transformação social. Então, eu acho que é por isso que esse trabalho é tão intenso, tão profundo, e enquanto eu transformo mas uma família se transforma a gente não transforma ninguém, mas quando uma família é sensibilizada a se transformar através de uma técnica e que o veículo ou facilitador seja um fisioterapeuta ou um profissional da saúde, o tamanho da responsabilidade e da grandeza disso. E existe possibilidade disso acontecer. Então, acho que a beleza dessa fisioterapia sistêmica, ela está exatamente aí. Então, é muito importante. A gente, essa semana, abriu algumas caixas de perguntas e algumas vieram para nós, né? Eu vou lançar umas até para você ser bem, assim, precisa, né? E para a gente não deixar as pessoas que perguntaram no vácuo, sem respostas. Uma delas foi até de uma fisioterapeuta que trabalha aqui comigo no SER, que ela perguntou se esta, eu acho que talvez a gente fala em técnica, mas se esse modo de ser e fazer fisioterapia de forma sistêmica, de forma que a pediatria sistêmica, ela pode ser aplicada para crianças típicas ou atípicas. Uhum. E
qual é a diferença entre um caso e outro, né? Se tu quiser responder. O pessoal está falando bastante sobre esses movimentos típicos que são relacionados a essa criança típica, né? O que é esperado para aquela fase. E quando isso foge do ideal, a gente chama isso de atípico. Então, muito cedo já, todo mundo que estuda, especialmente os psicólogos, através de vídeos, estão analisando esse comportamento do bebê através do seu movimento. Já que ele não fala, não é? Já que ele não se comunica através de palavras, nós precisamos entender esses gestos. E é possível a gente analisar isso desde muito cedo. Então, eu costumo perceber que tem muitas situações que são comuns, né? São bem comuns, mas não necessariamente elas são normais. Então, também não gosto de tratar rótulos, tratar a doença, né? Isso não é aplicado nessa fisioterapia sistêmica. A gente tem que olhar para o todo e olhar para a saúde. Um pouquinho, talvez, para ver desenho, porque Pode. eu só que vai jogar. Tá bom, vai lá. Eu me escondi aqui, mas me acharam. Já que estou no celular, né? Claro. Mas eu já deixei pronto, porque eu sabia que isso ia acontecer. Daí eu tenho uns minutinhos. Fofinho. Então, essa questão do típico e do atípico, ele pode estar presente num bebê recém-nascido, pode estar presente num bebê de 1 mesinho, 2, 3, e tem muita gente estudando isso, tentando já identificar, por exemplo, riscos de autismo nas crianças que não se comunicam nessa fase. Mas essa comunicação, ela está diretamente relacionada a essa movimentação. Então, essa abordagem, ela serve para a criança típica, que tem questões sistêmicas, porque nós somos humanos, né? Todo mundo tem um pai e uma mãe, vem de uma família. E às vezes, olha, às vezes são questões tão sutis, por exemplo, uma infecção urinária de repetição, uma otite de repetição, uma dor de garganta, um atraso na fala. São questões, como eu te disse, elas são encaradas como questões normais, mas elas são comuns, né? O normal é a criança conseguir se expressar, conseguir se movimentar, passar por todas as fases do desenvolvimento, esses marcos, não pular etapas. Então, se você disser para mim, uma criança típica, o que é isso? Fica difícil. Pois é. Fica difícil a gente classificar, e eu nem gosto de classificar. Então, eu acho que existe o esperado para cada fase do desenvolvimento. E quando a criança tem algum desafio ou expressa algo diferente, que foge desse contexto, aí a nossa abordagem ela é muito pontual. Porque não adianta a gente entrar com medidas paliativas, eu chamo assim. Você está com uma infecção urinária, então vamos dar um antibiótico. Ou tudo bem, vamos fazer um trabalho facial, visceral, vamos trabalhar essa cadeia de fechamento, vamos avaliar o pezinho, a postura, o ilíaco, tudo isso a gente vai falar. Isso é fisioterapia. Mas se essa criança tiver em fechamento por conta das questões sistêmicas que ela vive em casa, por conta da educação que ela recebe desses pais, mesmo que eu faça tudo, até faça uma palmilha, eu não vou ver esse desabrochar, né? Eu vou ver esse padrão brigar com a minha correção. E na prática, a gente sempre perde, né? Quando a gente briga com esse inconsciente, a gente perde. E isso na criança é tão sutil que eu consigo perceber numa avaliação postural se a criança quer fazer xixi, por exemplo. A postura dela me mostra isso. Então, ela vai ao banheiro, quando ela volta, ela tem outro padrão, né? Mas ela não diz, tia, eu quero fazer xixi. Não é? Então, como que eu posso perceber tudo isso? Claro, eu preciso de conhecimento, eu preciso de alguém que me abra a cabeça, né? Que me mostre, me indique, olha, vamos prestar dar o caminho, né? Mas se eu não estiver presente e se eu não aplicar isso, essa neutralidade, que aí entram os princípios que o terapeuta também tem que se dedicar a ser terapeuta, nesse sentido, precisa se cuidar, o trabalho aparece muito mais rápido. Então, se, por exemplo, hoje mesmo eu atendi um bebê, uma criança que está com 3 anos e tem atraso importante na fala, ele não fala uma palavra. Só que se você olhar para o histórico da mãe e do pai, ele não tem nenhum problema auditivo. Os pai e a mãe também tiveram atraso na fala. Né? Quando eu falei com a mãe sobre essa abordagem sistêmica, que a gente poderia estar avaliando o menino, mas também
fazendo alguns questionamentos sobre a parte da família, comunicação entre os pais e outras questões que me chamam a atenção, ela até comentou, eu estou em terapia, eu tenho uma psicóloga que me ajuda. Então, eu preciso me alinhar com essa psicóloga, porque, de fato, se eu estou ajudando essa criança, eu preciso que a psicóloga ajude a criança da mãe. Essa criança de 3 anos que não falava também, que agora tem, sei lá, 35, 36. Mas quando a gente olha para o nosso filho, que reflete as mesmas questões que nós tivemos, e a gente entende que não existe nenhum padrão genético, nenhuma anatomia não justifica essa disfunção, a gente vai para o comportamental. E aí o buraco é mais embaixo. E aí a gente tem que sentir essa abertura. E tudo isso é muito sutil, mas quando a gente está treinado para perceber, a gente começa a linkar, juntar as pecinhas. Às vezes não é numa primeira, nem numa segunda. E talvez você não vai falar nenhuma palavra, mas se você estiver percebendo isso, isso pode atuar junto com você. Essa informação te ajuda na tua manualidade, na tua intenção, nas coisas que você vai dizer para essa criança. Porque a gente tem que ser assertivo no que a gente sente, no que a gente faz, aonde a gente faz, por quê e como, e nas conversas que a gente tem, né? Tudo tem que ser direcionado na criança. Você tem que estar totalmente presente. Então, é uma prática para nós, enquanto terapeutas. É um exercício importante saber disso, mas também entender quando e como você vai poder atuar ou direcionar para um profissional te ajudar. Mas é importante a gente ter essa conversa, dizer, olha, eu vou ver seu bebê, mas seria importante eu falar com a sua psicóloga sobre o que você está tratando lá em terapia. Sim. Ah, mas você não é psicóloga. Eu não sou psicóloga, mas eu posso fazer uma leitura do que esse sistema está refletindo na postura dessa criança. E facilitar essas respostas. Ser um facilitador. Sim, ser um facilitador para a gente então ter as respostas que a gente precisa. Às vezes essa resposta vai estar atuando no corpo físico da criança. Às vezes essas respostas vão estar se você atuar nesse sistema límbico da mãe. Todos os registros que ela guarda, que são inconscientes, mas que de forma muito intuitiva ela repete. Né? Querendo acertar, ela repete. Porque lá no íntimo dela, ela entende que essa é a direção certa. Claro, porque já fizeram assim também, né? Antes. Quantos de nós já não nos vimos nesses papéis? Quantos de nós? E mesmo que a gente entenda, poxa, as coisas mudaram, vou me informar, vou fazer diferente. Mas se informar também já traz para o consciente, vai para a razão. É o extremo oposto de você querer entrar numa caixa e fazer tudo perfeito. Também não é bom. Você não vai conseguir controlar tudo e a criança ela vai comer o que ela quiser. Ela vai desmamar, ela vai desfraldar. Então, assim, me preocupa quando uma mãe diz, eu desfraudei e ele ficou com constipação e com outras questões depois do desfraude. Isso é muito comum. Muito. Então, a gente vai estar falando sobre essas questões que envolvem a nossa prática clínica. Como eu vou ajudar essa mãe a desmamar, se ela está passando por isso? Como eu vou encarar esse desfraude? O que eu tenho que saber sobre isso? E, inclusive, por exemplo, eu atendo muito os pacientes constipados adultos, né? Uhum. E tu vai fazer um levantamento dessas questões e tem muitos que chegam para mim e dizem assim, Annalise, eu sou constipado desde que eu me conheço por gente, eu já fui uma criança constipada. E tem uns que dizem isso, diz que eu fazia, que eu evacuava bem só quando tinha fralda. Quando me tiraram da fralda, eu comecei a ter medo de ir ao banheiro, de evacuar Ou relaciona isso como uma coisa ruim, né? Uma obrigação, você tem que... Uma coisa ruim. E aí você se trava para uma vida toda, né? Mas é incrível, porque quando você desperta para isso, parece que já desliga alguma coisa ali, né? Você tem consciência. Então você já começa a se perceber e começar, então, a guiar a tua mente, já que você controla a sua mente, para ter experiências ou para conectar com experiências positivas e ver isso com bons olhos, já que a sua criança, né, naquela fase não recebeu isso tão bem, agora eu consciente olhando para isso, como eu posso me ajudar? Mas
né? Não cabe a nós isso é certo, isso é errado. Isso foi do jeito que foi. E agora, eu olho para isso, o que que eu faço, né? Então a gente também não pode, não é um julgamento, mas a gente pode auxiliar, assim, com essas conversas. Porque existe muita cobrança da sociedade, cobrança da família. Então, muitas vezes, a mãe, ela não tá de coração, ela não quer desmamar. Ela tá sendo levada a isso, ela tem que voltar para o trabalho. Essa criança, ela suga mais do que o normal, ela é mais carente, ela precisa dessa sucção afetiva. A gente vai ver que isso vai ter explicação nas matrizes perinatais. Então, se você já faz uma boa anamnese e você sabe que essa criança suga demais, você já entende, poxa, eu tenho que trabalhar essa oralidade também. Ah, mas ele veio aqui por causa do joelho. Sim, mas agora ele já... Mas, Então, esse todo, ele vai estar permeando muito as nossas... Tanto por isso que não existe um protocolo. Ah, para refluxo, essa é a receita. Ah, para o pezinho torto, essa é a receita. Por quê? Porque a entrada, a porta de entrada da criança, cada criança vai ter a sua. E cada dia vai ser um dia. É exatamente como é quando a gente tem um bebê em casa. Você não vai poder planejar, prever. Não adianta ter uma maca ali e imaginar que a criança vai ficar deitadinha ali enquanto você atende. não fica. Não fica, depende da idade. Quando é menorzinho, ou já está acostumado aí, mas normalmente essas crianças atípicas, elas já vêm de um contexto de muitas terapias, de ir a médico, de ter um rótulo, de conviver com a doença. E aí, se essa criança chega para você, a gente tem que fazer um trabalho de higienizar a cabeça dessa família também, conectar com a saúde e parar de ver problema. É criança que vem com terapeuta ocupacional, frequentando terapeuta ocupacional, fisioterapia, psicólogo, fono, às vezes um geneticista, um neuropediatra, um endocrinopediatra, um ortopediatra e aí um gastropediatra, que conta, às vezes, né, as questões do espectro autista, tem muita alergia alimentar. E aí, então, você só vai ser mais um a tirar ela da rotina dela, da casa dela. Então, acho que também tem que ter muito cuidado para estabelecer essa conexão. E, de novo, cai para mim o fundamental, aquela intenção guiada pelo conhecimento. Porque não é uma intenção perdida, é uma intenção que é guiada pelo conhecimento, mas que o conhecimento não está sozinho e que a intenção não está sozinha. E que a gente consegue, de forma sensível, humanizada, juntar os dois. Sim, E quando a gente entender isso, Kelly, ver a beleza disso, muitas facilitações para a vida dos pacientes, dessas crianças e para nós mesmos vão entrar no nosso caminho, eu acho. ah, com Tenho certeza. essa sensação, Aí, essa percepção. a agenda enche, porque você está pronta, né? Você vai poder dar o que essa criança realmente precisa, né? E aquilo que você tem de melhor. E dentro do... Que também é muito importante eu conseguir dar aquilo que eu tenho de melhor naquele momento para aquela pessoa, né? Sim, a cada momento, né? A cada paciente. Então, acho que esse momento de Covid também ele é bem oportuno para a gente resgatar tudo isso e dar mais ferramentas e ter esse contato com a família para que a gente entenda que é lá dentro que essa criança vai se resolver, né? Eu tô aqui para auxiliar, mas é total, é da família esse movimento de cura. É a família curando a criança curando a família, né? Porque às vezes a família é saudável, mas a criança vem doente e eles não conseguem lidar com isso. E adoece. E adoece. E o contrário também é verdadeiro, né? A criança nasce saudável e nasce numa família que está doente. Mas a gente não entende tristeza, perdas, medo como uma doença, né? Porque de fato a gente tinha tempo para trabalhar muito, não pensar nisso, ganhar dinheiro, ficar correndo atrás da máquina e não pensar nisso. Mas agora, dentro de casa, tendo que conviver com tudo isso, sem ter para quem terceirizar, de fato, essa situação ficou... Eu acho que a comunicação, para mim, eu vou te falar, está muito mais fácil. As pessoas estão muito mais abertas para falar tudo isso, para ouvir tudo isso que eu estou falando há muito tempo. Porque agora está fazendo sentido, eles estão vendo isso acontecer dentro de casa. Então, isso indica quando o tratamento está indo bem, quando essa é a direção, mas também indica quando não é a direção. E a criança dá essa direção. É revelador. Esse processo todo foi revelador.
Mas a gente tem um tempo que é a janela de aprendizado dessa criança. Então, a gente não pode ficar também 1 ano numa terapia que não dá resultado, não é? A gente tem que pensar que eu tenho tempo. Então, muita gente tem preocupação com a cabeça assimétrica, com torcicolo congênito, né? Que vem uma pergunta também. Uma pergunta Quanto antes essa criança chega na mão de um fisioterapeuta ou de um osteopata que tem esse conhecimento, melhor. Porque a gente vai estar prevenindo que essa deformidade se instale, né? Que isso fique rígido. Então, quanto mais tempo, que nem pegar uma cabeça de um adulto e pega uma cabeça de um bebezinho, né? A gente realmente é uma oportunidade única, a prevenção de tratar na infância as questões que depois vão ganhar nome lá na vida adulta. Né? E quem que tem esse olhar preventivo? Alguns poucos pediatras ainda, essa consciência está expandindo aos poucos e depende da gente mostrar serviço para que a gente ganhe esse espaço. Isso não cai do céu. E os homeopatas, né? Os homeopatas. Isso é muito complicado. Porque a maioria dos médicos, em geral, eles vão esperar o problema se instalar para depois detectarem esse problema. Enquanto é uma disfunção, eles não chamam a atenção deles, né? Já essa é a nossa praia. Não tem função, a gente vai devolver função. A gente está aí para isso, para devolver mobilidade, para devolver função. Então, a gente vai estar falando sobre como atuar no corpo todo, com as mãos. Mas se o meu trabalho, eu vejo que eu faço tudo certinho, eu tenho a técnica, mas eu estou limitada, aí está faltando o que a gente está falando aqui, que é olhar esse todo, né? Ajudar essa família. Com relação a essa questão do torcicolo congênito, pé torto congênito, vamos olhar umas questões assim congênitas, né? Isso aconteceu intrauterina, né? Que até então é por posicionamento do feto, por posicionamento do bebê dentro do útero da mãe. E o que eu tenho tido de experiência nesses 24, 25 anos de fisioterapeuta? Essas crianças vêm pra gente mais ou menos quando elas iniciam o controle de cabeça, e aí se observa, no caso do torcicolo, né? Se observa uma assimetria, uma rotação com uma inclinação, e foram raras as crianças que eu atendi que já não chegassem com aquele cordão fibroso. E que é muito doloroso e aí sistemicamente gera um estresse muito grande para a criança e para a família, porque é doloroso. Movimentar uma fibrose que está estruturada numa cabeça rodada, inclinada, E aí entra com o controle de cabeça assimétrica, e a gente tem toda aquela preocupação que a gente estava conversando até agora. Tem crianças, inclusive, que evoluem antes até da fisioterapia, quando chegam para a gente já chegam cirurgiadas. Operação de liberação de extremidades de esternocleidomastoide, liberação de fibroses e assim por diante. E que evoluem nem sempre muito bem, né? Tu tá querendo dizer que seria ideal que essas crianças fossem diagnosticadas antes do controle de cabeça? Sim, já no primeiro mês de vida, já identificar. E que o pediatra ou a pessoa que acompanha precisava ter um refinamento maior na questão de detectar isso. Detectar o que é normal, o que é típico, o que é atípico, então, né? O que é atípico. Porque daí, na verdade, eu tô pensando que talvez, e aí venha exatamente aquilo que a gente está falando, que quem fica mais tempo com a criança em casa é que deveria ter esse olhar, ou seria mais lógico isso acontecer. Mas, no entanto, também a gente tem uma outra questão, porque muitas mães me diziam assim, eu vi que tinha, eu falava, eu dizia, mas ninguém me escutava. Sim, elas não são ouvidas, né? Não tem uma voz. Elas não são ouvidas. Isso. A maioria das mães, elas percebem que tem alguma coisa, né? Elas sentem que a criança tá com alguma situação que ela tá precisando de ajuda. Elas sentem que a criança tem dor, elas sentem a limitação, elas sentem. Mas aí, com boa intenção, elas levam no pediatra, fazem todos esses questionamentos e o pediatra diz, não, isso é normal. E aí ela se cala, né? E aí ela volta para esse lugar onde ela não pode fazer nada, mas ela sente que tem alguma coisa errada.
Só que nisso ela perde tempo, né? O tempo passa. E muito. E aí a gente perde uma oportunidade que eu chamo de janela, então, para plasticidade neural, para ganhar esse controle, para cumprir as etapas. Porque uma vez que ele passa dessa etapa, daí já atrasa tudo, né, Ana? Ela já não controla a cabeça, já não vai sentar. Essa criança não vai querer engatinhar. Essas crianças, por não ter o controle de cabeça, elas ficam em extensão de tronco. Então, essa extensão do tronco, elas acabam fazendo isso, compensando, né? Já que elas não têm esse controle da cabeça, elas ficam sempre Tava sempre rígidas. um arco abdominal, né? Tá. Acabam fazendo uma distensão do abdômen, muitas vezes até hérnia, por conta dessa tentativa de sentar, de se movimentar, sem ter o controle da cabeça antes disso, né? Então, a gente vê isso acontecer e as mães realmente elas não são ouvidas, né? 100% das mães chegam assim, tá? A menos que ela venha de um homeopata que muito antes já está observando tudo isso, porque quem vem da medicina da antroposofia e da homeopatia já está ligado nas matrizes perinatais também. Então já está acompanhando essa gestante, já está entendendo que sistemicamente ela está estressada ou que tem alguma situação no parto. Eles já ficam atentos. E aí essa criança chega antes, mas se é um pediatra convencional, isso passa. Isso passa. Até que algum dia alguma mãe, no boca a boca, vai dizer, olha, eu levei lá e funcionou. Se não ficar... E assim, a informação está na internet, então as coisas estão expandindo. Aí a gente consegue tocar as mães que vêm procurar ajuda. No tempo que for, a gente, né, ajuda, sim. Sempre a criança vai ganhar com essa intervenção. Ah, mas o meu bebê já tem mais de 1 ano, né? Ok, ele não vai ter um resultado tão grande, ele vai ter menos resultado em mais tempo. Eu vou precisar de mais sessões para ter o mesmo resultado que eu teria com um bebê de 3 meses. Mas a gente sempre tem resultado, né? Então, eu sempre também conforto as mães de que mesmo que ela tenha perdido esse tempo, vamos dizer assim, depois ela se informou e soube que, enfim, que ela poderia ter vindo antes, eu sempre conforto. O importante é que você chegou e que daqui para frente a gente vai tomar as medidas. Né? Imagina, eu fui buscar tratamento por mim mesma, eu já tinha mais de 35 anos da minha plagiocefalia, né? Então, assim, a gente está falando de uma geração inteira. Nós nunca ouvimos falar disso. Enquanto pais, quem não é da área da saúde não tem como saber disso. É responsabilidade do pediatra orientar se a cabeça está assimétrica, se o bebê não roda a cabeça para os 2 lados. Então, assim, uma coisa muito importante, o bebê, ele é hipermóvel. Então, quando a gente vai fazer o teste da cabecinha, quando ele roda a cabecinha na cama, enfim, ele tem que encostar a bochecha na cama. De tão flexível que ele consegue esses 180 graus completo. Porém, quando esse bebê faz isso até um ponto, ou ele faz total, mas leva o ombro junto, eu já entendo que existe uma situação ali. Pode não ser uma torcicolo congênita, mas pode ser uma postura que ele adquiriu no útero. No caso da torcicolo é mais grave porque existe a contratura, né? E a fisioterapia, ela é até dolorosa. A fisioterapia antiga, clássica, né? Ela é dolorosa. E assim, esse bebê, ele tem uma sensibilidade maior do que um adulto. E se eu estiver trabalhando em cima da dor, a experiência que ele vai ter não vai ser boa. E quando eu acabar meu trabalho, ele vai se fechar na dor de novo. Porque isso é sensorial. Então, é bem importante a gente falar sobre essas questões, porque muitas vezes os bebês que têm torcicolo congênito, eles também têm uma disfunção da base do crânio associada. Então, não adianta eu ficar puxando o músculo se a inserção dele tá vindo junto. E tá alterada. Ela tá alterada e eu ainda tô alterando mais quando eu alongo. Então, se a gente não vai tratar a simetria de crânio como um osteopata, mas a gente precisa entender quando existe essa simetria, quando eu vou alongar e quando eu não vou alongar. Porque não é toda torcicolo que a gente alonga. Isso é fundamental. É que nem a gente pensar num adulto, né? Que a gente fala, tudo é encurtamento.
né? A dor é encurtamento, tudo é encurtamento. E eu não entendo que existe um tecido muito mais nobre, muito mais rico, um tecido muito mais inteligente que reveste esse músculo, E que a tudo, gente tem que pensar nele antes de qualquer coisa, né? Que é a face. e tudo é nocicepção, né? Então, se eu vou lá, é uma área dolorosa, e eu vou lá e eu estimulo mais dor, né? Mesmo que melhore a vascularização, que essa contratura vai se diluir, enfim. Mas hoje a gente tem tantos recursos de inibição, de seguir os tecidos, de ter uma manualidade mais gentil, que eu não aceito mais esse tipo de abordagem. Coisa mais linda. E outra coisa, a gente precisa entender dentro de um contexto global o que esse pescocinho torto vai refletir na minha lombar, no meu quadril, no posicionamento dos meus membros. Porque se eu tratar só aqui, essa criança vai continuar compensando, ela vai ficar escoliótica, mesmo que você trate o Em externo. algum lugar, É. esse desequilíbrio vai desembocar, né? É. E assim, se você percebe, por exemplo, que existe uma alteração nos futuros côndilos lá do hospital, que a gente vai avaliar o crânio, é um terreno que a osteopatia trata, mas nós precisamos entender quando nós vamos encaminhar, então. Mas se eu sei, por exemplo, que esse côndilo está mais baixo que o outro, né, e eu tô querendo puxar ele, eu entendo que eu vou deixar ele mais baixo. Então a gente tem que usar essa lógica para pelo menos avaliar e entender, tá, aqui esse lado eu alongo, mas esse aqui não. Esse aqui eu vou inibir. Qual que é o lado que tá alto, qual que é o lado que tá baixo? Não é? Num bebê, que não fica em pé. Porque no adulto, você analisa uma cadeia cinética fechada e você diz, isso aqui começou no pé e subiu. Isso aqui começou na cabeça e desceu. Mas no bebê, tudo está integrado. Você não tem esse mapa, não existe ponto fixo. Essa coisa de origem e inserção, dá um ponto fixo aqui, que a alavanca tá lá do outro lado, isso não existe no bebê. Essa fluidez de movimentos, ela acontece de acordo com esse sistema circulatório, visceral. Não existe esse controle ainda de biofeedback. Então, assim, a gente está usando toda uma técnica, toda uma base científica que é para o adulto e tentando aplicar na criança. Isso nunca vai dar certo. Então, assim, o que eu estou falando não é nada inovador. Eu estou trazendo uma base científica que é da pediatria, da raiz da pediatria, que a gente não tem na faculdade. A gente só estuda muito a parte neurológica e aprende como trabalhar com uma espasticidade, como trabalhar com uma hipotonia, como trabalhar os reflexos primitivos. Tudo isso faz parte. Mas tem todo um outro conhecimento que não é da gente, mas que a gente precisa ir atrás dele, sabe? E assim, Kellen, isso é fácil de ser visível, é fácil de ser palpável. Uma espasticidade, ela por si só, ela se denuncia. Essas coisas mais sutis e que desencadeiam tantas e várias e milhares de outras questões na saúde desse corpo e nos processos de comunicação desse corpo, elas que realmente são importantes a gente desenvolver a nossa mão. É primordial que a gente tenha uma mão e uma sensibilidade para desenvolver nesse toque mais sutil, enquanto isso vai desencadear outros processos. Com certeza. E assim, o que é visível, Kelly, né? E assim, no adulto, a gente já tem uma experiência, às vezes, da gente tocar uma região muito somática, muito traumatizada, e aquele adulto tem uma liberação somática. Ou ele lembra de um assunto, ou ele conta o que aconteceu ali naquele momento onde ele recebeu aquele trauma. Ou seja, ele já tem um córtex, ele associa o toque, a sensação de bem-estar ao trauma, e a gente tem uma conversa e recodifica isso. Ok, isso é positivo. Mas na criança, a gente não aperta o botão do trauma, não é? A gente não pode fazer isso, porque essa criança ela não tem condição de se autorregular. Então, gerar dor, gerar estresse, falar de assuntos desagradáveis, ou mesmo falar da doença na presença da criança, isso para mim é uma agressão, sabe? É uma agressão como apertar um local doloroso. Então, a nossa abordagem ela tem que ser muito diferente mesmo na pediatria. A gente não vai deixar de lado o nosso conhecimento, mas a gente tem que adaptar e muito para cada criança, para cada família. Né? Cada criança é um universo, então não existe um protocolo para torcicolo congênito, mas existe toda uma teoria, né, que reflete como que essa criança
sustenta a sua cabeça então? O que que eu tenho que fazer para ajudar? Se eu tenho que encaminhar ou não para um osteopata, às vezes basta uma sessão. A gente tem um caso lá na clínica que a criança com torcicolo fez uma sessão e aí ela já deu um salto quântico, já começou a Já. sim, já ficou de bruços, já tá esticando os bracinhos, já tá assim, ela em 3 dias ela começou a ter um controle de cabeça que ela nunca teve. Quer dizer, quantos meses eu ia demorar para ter esse resultado na fisioterapia? Eu não posso perder esse tempo. Eu preciso ter alguém da minha confiança. Se eu não vou estudar isso, eu preciso encaminhar. Então, assim, até onde a gente vai, é bem importante a gente ter esse conhecimento, sabe? Porque senão a gente fica pegando tudo pra gente, achando que tá fazendo um bom trabalho, porque tá dizendo sim, quando na verdade o ideal seria compartilhar, pelo menos, né? Dizer, não, vamos trabalhar em conjunto, porque esse osteopata, ele vai trabalhar com o bebê, sei lá, uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez no ano, que seja. A osteopatia não é uma terapia para aplicar toda semana, né? Quem fizer isso está fazendo isso errado. Então, a gente tem que ter mesmo a fisioterapia 2, 3 vezes na semana, agregando valor a esse trabalho de base. Eu chamo assim, a gente devolve função. E o osteopata trabalha lá na cacholinha, dando suporte para essa casinha, então, ter espaço para se desenvolver. Aí a gente trabalha o desenvolvimento dessa anatomia, mas também o fisioterapeuta ele tem que entender um pouco disso, para ele entender, por exemplo, essa criança tem um atraso da fala, ok. Será que ele tem uma restrição do temporal? Mas a mãe disse que ele cai muito, ele está tendo desequilíbrio. Poxa, mas aqui eu tenho tórax do cerebelo. Será que essa criança não está tendo alguma dificuldade em gerenciar esse ângulo do ouvido? O que que acontece nessa fase? Que esse bebê tem 1 ano e meio, 2 anos? Nasce a mastoide. Como que está a dentição? Quer dizer, quando você tem esse conhecimento, você começa a construir esse raciocínio em cima dessa anamnese. Né? Claro que quando a gente recebe toda essa informação de uma vez só, e vão ser 3 dias e vai ser muito intenso, vai pensar, meu Deus, por onde eu começo? Só que na prática, você colhendo essa anamnese, você vai entender que isso vai começar a direcionar diferente a tua prática clínica. Você vai colocar uns asteriscos ali, você vai dizer, bom, isso aqui me chamou a atenção, eu não sei em que momento isso vai se manifestar para mim. E é importante também dizer, Kelly, que eu acho que muitos pensam, a gente quando faz curso chega na segunda-feira cheio de gás e tal, quer aplicar imediatamente, e a gente dá uma força, dá uma potência de força, né? Um bom curso. E às vezes, muitas vezes a gente tem dificuldade com determinadas questões, porque nem todos são aplicáveis àquilo que a gente aprende, e a gente não tem muito a quem recorrer. E eu acho que é interessante porque mesmo você estando de forma remota, nós vamos ter um pós-curso de forma remota também, mas que você vai poder dar estágio e supervisão a respeito de determinados casos. Então, quem vai fazer esse curso, quem está pretendendo fazer o curso, é mais um plus do curso, essa possibilidade de estar com a Kelly uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês para discutir seus casos também de forma remota, via plataforma Zoom, que é a mesma plataforma que nós vamos fazer o curso. Tá? Sim, e também a minha experiência como aluna é de depois do curso manter contato com os colegas, né? Porque aí é que começam a aparecer as dúvidas, os casos surgem, a gente começa a trocar. Então, todos os cursos que eu dei até hoje de pediatria, eu logo após o curso eu montei um grupo de WhatsApp também. Então, todos os alunos estão ali e a gente segue estudando, porque eu continuo aprendendo também, né? Sempre aparece uma situação nova, tudo é possível, a gente está sempre aprendendo. Então, isso dá uma segurança, mas também dá um norte para a gente continuar estudando, sabe? Trazer artigo científico, discutir, trazer caso clínico, desafios, pensar junto, né? Porque às vezes a minha dificuldade é uma facilidade para você. E às vezes a tua facilidade é uma dificuldade para mim. Cada um tem uma forma diferente de olhar. E para mim e essa leitura é muito rico para mim essa leitura de troca e inclusive a troca que eu tenho na minha prática clínica com os profissionais que atendem na pediatria, porque quando a gente discute isso também entre uma equipe multidisciplinar, não é só uma visão da fisioterapeuta falando, né? A fisio falando, a psicóloga falando, a TO falando, a fono falando,
pessoal da Biodinâmica, o Ioan falando. Então, assim, tudo isso vai construindo um olhar que quando eu olho para uma incontinência urinária, eu já... não é que eu estou induzindo nada, nem vou falar nada, mas eu já vi isso antes, isso já me desperta atenção. Como é que está o feminino, como é que está o masculino. Então, assim, essas questões, elas não são pontuais, como eu disse, não é uma receita de bolo, não existe uma única direção. Mas à medida que você vai recebendo os casos e vai resolvendo, você vai aprendendo muito com eles. Eu aprendo na prática mesmo. Vai conhecendo o caminho. E as crianças, se você entra nesse campo de cura e faz as perguntas na linguagem delas, elas respondem. Que lindo. Às vezes é a gente A que não está criança diz pra conseguindo. gente que ela precisa, né? É bem interessante. A gente já falou sobre isso numa outra live, mas essas questões que refletem o feminino, por exemplo, eu acabo vivendo aqui em casa porque a Sofia é a única menina no meio dos irmãos. E com boa intenção, ela quer acompanhar esses irmãos. E eu vejo o quanto isso reflete nesse períneo, né? Na tentativa dela de ser mais dura, né? De ser mais forte ou de ser mais... Enfim. Então, são questões naturais do desenvolvimento. Por isso que eu digo, é sistêmico, porque envolve a família. Não tem nada a ver comigo, nem com o pai dela. Chegou. É uma questão que ela, enquanto irmã mais nova de 2 irmãos mais velhos, ela vai lidar com isso a vida toda, né? Mas, claro, se eu tenho esse conhecimento, eu não levo ela para o médico, eu vou ter uma conversa resolutiva com ela, vou dizer, filha, o que está acontecendo? E foi no momento que eu tinha viajado e ela disse assim, eu não quero ser a única menina. Olha de onde que ela tirou isso. Eu não quero ser a única menina. Você viaja, eu fico sozinha, que é a única menina. Então, veja que ela me deu a resposta, né? Ela estava se sentindo oprimida no universo masculino. Então, os meninos também tive que conversar com eles. Olha, gente, ela é uma menina. Ela é valente, ela é durona e tudo, mas ela é uma menina. E as meninas são diferentes. Elas são mais sensíveis, elas são mais emotivas, mais intuitivas. É assim, é da natureza da mulher. Então, a gente resgata um pouco esses valores, não é ser conservadora, mas isso é da nossa natureza, da antroposofia. E não dá para brigar com a natureza, né? Então, a gente vai falar de pré-parto, da gestação, da entrega da mãe, do puerpério, da amamentação. Tudo isso reflete o feminino. Não tem como não falar disso de forma sistêmica. Né? E maternal. Maternal. De forma sistêmica e maternal. E se você teve, você tem o que dar. Mas e se você não teve, onde é que você vai buscar isso? A gente precisa ajudar, empoderar. Então, vamos falar, né? Que hoje está um termo, vamos empoderar as mulheres. O nosso poder está nas nossas mães, nas nossas avós, em todas as mulheres que vieram antes da gente. Verdade, Kelly. O Instagram vai cortar a gente daqui a pouquinho. Tá me avisando. Foi ótimo, passa rápido. Passa muito rápido. Gente, site fixado, www.clinicaloren.com.br. A Kellen vai estar com a gente dias 30, 31, 1º de novembro, ela e Ioan, aqui em Itajaí. Quem tiver qualquer dúvida é só me mandar no direct que eu já tenho um release do curso pronto, feito, construído para encaminhar para vocês. Obrigada, a Kellen também, a live vai estar salva para quem quiser acessar. E nós estamos aí querendo contribuir para que a gente tenha crianças, famílias, pessoas melhores para o mundo, melhores para a nossa sociedade. Bom final de semana, tá, gente? Para quem está no Brasil, tem feriado segunda-feira. Bom feriado. Obrigada, beijo. Até logo. Tchau. Tchau.